E aí, meu povo, beleza? Vocês conhecem o Redmi Note 8? É o smartphone intermediário da Xiaomi, lançado em março de 2019. Esse smartphone, ele tava nessa época entre 900 e 1.200 reais. Tava aí vindo como um substituto do Redmi Note 7. Não é muito diferente do Redmi Note 7, eu vou falar um pouquinho sobre as especificações, sobre a aparência e sobre as câmeras desse smartphone aí que vai provavelmente ser um dos mais procurados nos últimos dias aí, justamente por conta do baixo custo e da qualidade geral do smartphone, né? Na caixa vem basicamente a capinha, o smartphone e os carregadores, né? Cabo e carregador de parede. O carregador de parede ele vem no padrão americano, né? Então você provavelmente vai precisar de um adaptador, mas eu recomendo que você utilize o adaptador e este carregador mesmo, porque ele é um carregador turbo. Então ele vai atender às suas necessidades e as necessidades do smartphone. Ele carrega muito rápido, então vale muito a pena usar os periféricos que vêm na caixa. Só de abrir a caixa e ver o smartphone, a gente já percebe que a qualidade dele é bem superior aos demais da mesma faixa de preço. Inclusive se a gente for comparar com os concorrentes diretos dele, que são os da Samsung, né? Provavelmente o A30, o A50 ali. O vidro na frente e atrás dá uma impressão incrível para o smartphone. Ele é muito bonito à primeira vista e você ligando ele, sentindo ele na mão, que não é um smartphone grande, mesmo com essa tela de 6.3, né, que tem um tamanho bem grande se for comparado com os outros, ele parece bem justo na mão. A tela muito bonita, você já vê aí uma diferença dos demais da mesma faixa de preço. É uma tela realmente muito bonita e tem um peso também muito satisfatório, né? 190 gramas. Para um celular que tem vidro na frente e atrás, ele é muito leve. Ele é muito leve. Principalmente se você já está acostumado com os iPhones, né? Eu utilizei o iPhone 8 Plus e o iPhone X e atualmente eu uso o iPhone XR. Eu utilizei o Redmi Note 8 como smartphone principal nos últimos 2 meses. Só para ter uma ideia de como eu poderia tirar bom proveito de um smartphone intermediário sem gastar muito. E olha que surpresa, acabei realmente gostando muito do Redmi Note 8 justamente pela semelhança que ele tem com o iOS, tanto na tela inicial quanto nos menus de configurações e a forma que os aplicativos são dispostos na tela. Tudo isso me fez ter uma certa intimidade com o sistema e eu já liguei o smartphone sabendo o que eu queria fazer e sabendo onde encontrar as coisas. Isso foi uma experiência que eu tive com esse smartphone que foi completamente diferente quando eu utilizei o meu Samsung Galaxy S9. Eu tenho certeza que isso se deve ao fato de que nós temos um Android 10 e a MIUI 11 nesse smartphone. Dependendo da data que você compre, talvez você tenha a MIUI 10, mas ele vai atualizar tranquilamente para a MIUI 11 e consequentemente do Android 9 Pie para o Android 10. A capinha fica muito bem nele e protege as câmeras, então perfeito. Inclusive ele tem um buraquinho para comportar o leitor de digitais que funciona muito bem, não tenho nada do que reclamar do sensor de digitais. Ele não falhou praticamente nenhuma vez. O conjunto de câmeras ele é muito bonito, porém eu acho que é um pouquinho demais. Ele, além de não precisar de tantas câmeras, que eu vou falar sobre elas mais pra frente, ele salta muito para fora e talvez isso incomode um pouco, a não ser que você use capinha, né? Então talvez não seja um problema para você, mas para mim é um conjunto muito grande de câmeras sem utilidade. Então, talvez pudesse ter deixado de gastar nisso e gastado mais um pouco em uma câmera principal com mais qualidade. E um detalhe importante é que a MIUI 11 é tão semelhante ao iOS da Apple que ele traz itens extremamente parecidos com o do sistema operacional da maçã, porque imagine que tem gravador nativo, tem leitor de QR Code, tem digitalizador, então tipo tudo isso está incluso dentro do aparelho, sem precisar instalar aplicativos por fora, né, da Play Store. Isso é muito interessante. Enquanto você vai vendo eu rodando os jogos mais pesados disponibilizados na Play Store, eu vou falando um pouco sobre as especificações técnicas e sobre os modelos disponíveis do Redmi Note 8.
temos basicamente dois modelos principais, que são os com 4 GB de RAM e os com 6 GB de RAM, né? Tem também a questão da memória, porém ele inicia em 64 e finaliza em 128, sendo que ambas são expansíveis com um cartão SD de até 256 GB. Então, seja lá qual for o tamanho do espaço interno que você comprar, ele vai atender suas expectativas se você comprar um SD por fora. Então, isso não é o problema. Talvez o maior fator de escolha seja entre a memória RAM a de 4 GB e a de 6 GB no caso. Então, isso talvez seja o ponto principal para você escolher entre um modelo e outro. O processador, ele é o Snapdragon 665 de 8 núcleos, então ele vai rodar praticamente todos os jogos da Play Store sem muito engasgo, sem muita dificuldade. Todos esses jogos são realmente pesados, você está vendo ele rodar no máximo, e mesmo no máximo ele não engasga. Ele traz pra gente um conjunto de processamento e de processamento gráfico muito competente, principalmente porque a gente tem uma tela IPS LCD de 1080 pixels por 2340, né? Tem uma densidade aí de 409 pixels por polegada. Isso significa que é uma densidade muito boa de pixels. Se for para eu definir em palavras simples para você, você vai ter uma tela enorme com um brilho muito bom, né, por ser uma tela IPS, e você não vai conseguir enxergar pixel. E isso é muito interessante, é algo que nós que gostamos de tecnologia prestamos bastante atenção, né? Se a gente vai conseguir ver um pixel, se a gente consegue, sei lá, utilizar a tela abaixo do sol, né, num ambiente muito iluminado. Então isso é muito importante, e a tela IPS ela entrega isso a gente. Talvez ela não seja tão boa quanto uma OLED ou uma AMOLED, que são da Samsung e a gente tem aí no iPhone 11 Pro, mas ela é uma tela muito boa, e sendo uma tela Full HD é mais do que suficiente para o valor que a gente paga nesse smartphone. Eu fiquei muito satisfeito com a tela desse smartphone. Foi o primeiro ponto a ser elogiado por mim desde quando eu peguei o smartphone e fui falar com amigos que também gostam de tecnologia. Então, se você está comprando um smartphone para jogar um jogo, para assistir um vídeo ou para utilização no dia a dia normal, e você também não abre mão de qualidade, cara, o Redmi Note 8 é um smartphone incrível, é muito bom mesmo. Nesses quesitos eu não tenho do que reclamar. Talvez na utilização no dia a dia eu tenha algumas ressalvas, né, sobre os gestos que a gente utiliza na substituição aos botões digitais, porque às vezes eu estava digitando e o sistema por algum motivo entendia que eu estava querendo voltar à tela inicial. Então, assim, são detalhes que podem ser corrigidos em atualizações, e provavelmente vão. Esse smartphone vai durar bastante com a Xiaomi. Ela não vai abrir mão desse smartphone tão cedo, né? Até porque ele atende a maioria da população que utiliza smartphone. Então eu acho que vai seguir assim. Se você quiser saber mais sobre essas especificações que eu falei, a quantidade de RAM, GPU e processador, tela IPS, LCD e tudo mais, fala aí nos comentários, me diz: Pablo, quero saber mais sobre especificações de smartphone, e eu quero saber onde isso influencia, né? Se mais é bom, se menos é bom. Então não deixe de perguntar não, porque talvez isso possa servir para outras pessoas tirarem dúvidas, e a gente cria mais conteúdo legal para vocês acompanharem. Perceba que nos dois primeiros jogos, o The King of Fighters e o Super Mecha Champions, o smartphone rodou muito bem, mesmo tendo os outros jogos na memória. Ele tá iniciando aqui o Honkai Impact Third, né? Tá rodando muito bem também, sem engasgos. Ele tem alguns travamentos, mas eu acho que é natural. É um jogo muito pesado, um jogo muito pesado. Esse jogo, se não me engano, tem mais de 4 GB, então os gráficos também são muito pesados, e ele exige muito do processador gráfico e do processador em si, também da memória, já que tem outros 2 jogos pré-carregados. Então veja
como é poderoso o smartphone, mesmo rodando gráficos tão incríveis, tão pesados e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Algo que eu prestei atenção também imediatamente foi que a temperatura do smartphone começou a aumentar gradativamente depois dos 2 primeiros testes e se manteve estável durante o jogo Honkai Impact. E foi segurando até os próximos, mas não aumentou drasticamente. Ele ficou quente, ele esquentou um pouco na mão, mas isso deve-se ao fato de que ele está rodando aplicações que são feitas para rodar no smartphone topo de linha, num premium, né? Ao menos no intermediário premium, que é o smartphone que vai conseguir suprir melhor as necessidades de um público gamer ou alguém que utiliza aplicativos mais pesados de edição de vídeo, que precisam geralmente renderizar alguma coisa e tal, e eles exigem um pouco mais do smartphone. Então, a princípio, na questão da temperatura, satisfatório, não achei nada muito exagerado e ele não apresentou nenhum tipo de engasgo mesmo depois dessa temperatura aumentada. Ele se manteve com aquela mesma qualidade, né, desde o primeiro até o último. Isso foi muito legal, muito interessante. Mais uma vez salientando que, pelo valor, se comparado com a utilidade, esse smartphone tem um dos melhores, se não o melhor custo-benefício do mercado atualmente. E é por isso que, atualmente, para quem tem o interesse de comprar um smartphone hoje na faixa de R$1.000, eu sempre recomendo o Redmi Note 8, né? Tem outras alternativas da Lenovo / Motorola que também atendem bem, e tem as alternativas da Apple também, que é, no caso, o iPhone 7 Plus ou iPhone 7, para quem quer entrar na maçã, mas, né? Se você está assistindo esse vídeo e é gamer, saiba que a tela também tem uma taxa de atualização muito boa e o toque é respondido imediatamente pela tela. Ela mostra exatamente na hora que você tocou. Então, se você busca uma opção barata para jogar, eu recomendo muito o Redmi Note 8. Sem exageros, sem tentar passar pano aqui para Xiaomi, até porque para mim, hoje, é o melhor custo-benefício entre todos os smartphones que estão disponíveis no mercado. E isso não é um exagero, eu não estou brincando, não é exagero. É o melhor custo-benefício. Até se você pegar ele por R$1.500, talvez ele seja melhor do que a maioria disponível no mercado. Esse smartphone ele é comparável ao Samsung Galaxy A50 e A51. Ele é um smartphone muito bom para quem busca pagar barato e ter qualidade de tela, de som, de vídeo, de imagem, de câmeras também, porque eu vou falar sobre as câmeras daqui a pouquinho, mas a qualidade das câmeras também é muito satisfatória pelo preço que você paga. Inclusive, se você levar em consideração que as câmeras abrem um pouco mão da qualidade para ter mais versatilidade. Então, dá uma olhadinha aí na gameplay do Call of Duty e já eu falo para vocês sobre as câmeras. Eu esqueci de uma coisa muito importante, que é da bateria. Antes de falar das câmeras, vou falar um pouquinho da bateria. A bateria tem 4.000 mAh. A bateria dura simplesmente o dia inteiro, mesmo você jogando os jogos que eu mostrei aqui, ou vendo vídeos ou escutando música, ele dura o dia todo, pelo menos de 7 da manhã até as 18 horas da noite. Falando sobre as câmeras, logo de cara você consegue ver esse conjunto de câmeras principal aí, com várias câmeras, que na verdade uma é um sensor de profundidade, mas a gente trata como câmera, por mais que a principal mesmo seja a de 48 megapixels e a de 8 megapixels ultra-wide, que sirva para gravar vídeos. Vendo as fotos, a gente consegue observar que o celular tem uma câmera incrível, ele consegue capturar vários detalhes e o fundo desfoca bem também, mostrando que o foco dele funciona, né? A gente não tem do que reclamar com relação a isso. Eu não gosto muito das fotos in natura, né? Assim que ela sai da câmera, porque ela tem uma tendência a ser meio esbranquiçada. O branco fica muito presente e acaba perdendo um pouco de saturação. Eu gosto de fotos mais saturadas, que não precisem de um ajuste depois. Você consegue perceber aí na grama que ela não fica real, não é uma cor real. Ela tenta compensar de alguma forma esse desfoque, porém
ela perde um pouco de saturação e eu talvez preferisse que ela tivesse um pouquinho mais de saturação, mas dá para resolver depois com a edição. Na câmera frontal a gente tem um problema que é verificado em vários smartphones chineses, que é essa limpeza facial que ele faz automaticamente no seu rosto quando você tira a foto com a câmera frontal. Fora que a saturação também é um pouco baixa, e como eu falei, eu prefiro um pouco mais alta, né? Prefiro fotos um pouco mais saturadas, coloridas. Veja os vídeos também para ver o que é que você acha. Galera, esse é o vídeo da câmera de selfie do Redmi Note 8. E você também está escutando o áudio do Redmi Note 8, óbvio. A gente está aqui já no finzinho do dia, acho que são 5h30, 5h40. Acho que não, são 5h30, 5h40. Então veja aí, a iluminação não é das melhores. Então você está vendo aí uma iluminação ok, talvez para gravação, a câmera frontal do Redmi Note 8 funcionando. Vou mostrar agora a câmera traseira, a principal. Então pessoal, essa é a câmera principal de vídeo do Redmi Note 8 e veja como ela se comporta com a luz ok, né? Não é uma luz perfeita para gravação, mas dá para ter uma ideia da... Assim, não é das piores câmeras, vendo assim gravar. Eu vou limpar a lente porque... não estava suja não. Mas enfim, é isso aí. Vamos ver andando como é que ela fica. Não é tão ruim, não. Eu gostei. Movimento rápido, virando, tudo mais. E então, o que é que você achou do smartphone? Você compraria, não compraria? Recomendaria para um amigo seu? Inclusive, se você tem um amigo que está procurando comprar um smartphone, indique esse vídeo para ele. Talvez esse vídeo seja o divisor de águas para ele saber se deve ou não comprar um Redmi Note 8 ou algum outro smartphone. Se você achou o review das câmeras simples, é porque eu pretendia fazer um outro vídeo. Se você quer um outro vídeo falando apenas das câmeras, de todos os sensores, da primária, da ultra wide, da macro, do sensor de profundidade e tudo mais, até dos vídeos também, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo rapidão e posto para vocês ainda essa semana. Valeu, obrigado por assistir até aqui, não deixe de se inscrever, de dar like, de comentar. Até a próxima.